formalidade. Quanta formalidade, né? Então, o tema de hoje é Santíssima Trindade. Né? Como entender esse tema? Claramente, Cristo fala dele durante a sua vida pública, é um dos grandes temas que ele vem falar, e a preocupação é, num certo sentido, complementar ou reenfocar a tradicional relação judaica. Né? Pode-se dizer que durante quase mais de 1000 anos, né, tinha sido marretado na cabeça dos judeus que Deus era um e somente um. E aí Cristo vem e fala em o Filho do Pai, etc. Em várias, né? No Evangelho de João até se diz o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E isso claramente alude ao princípio do livro do Gênesis, que também diz: no princípio era Deus, Bereshit bara Elohim. Então, quer dizer, nitidamente o Verbo é erguido, por assim dizer, à mesma altura do Pai, Deus Pai. Né? Cristo fala do Pai em uma infinidade de passagens, né? E fala na última ceia, promete o Espírito Santo, para quando ele se for, promete o Espírito Santo que nos ensina, que nos conduzirá os apóstolos à verdade plena. E depois, ao ascender aos céus, quando sobe aos céus, e abençoa os apóstolos, diz: ide por todo mundo e ensinar a toda a gente, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então põe os três no mesmo nível. Então, claro, nitidamente os primeiros cristãos ficaram com o que se chama uma sinuca de bico na mão. Né? Quer dizer, como coadunar a unicidade de Deus com Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Isso são três deuses, ou são sei lá, né? Só três designações, três nomes vazios para Deus. E não é uma questão matemática meramente, né? Como é possível que 3 seja igual a 1? Né? Se não, tem a clássica demonstração falcatrua, pela qual se pode demonstrar que qualquer número é igual a qualquer outro. 3 menos 3 igual a 1 menos 1, certo? Então, 3 menos 3 igual a 1 menos 1, você põe 3 vezes, entre parênteses, 1 menos 1, igual a 1 vezes, parênteses, 1 menos 1, certo? 1 menos 1 é igual, corta dos dois lados, resultado 3 é igual a 1. Isso é a clássica falcatrua intelectual. Né? Evidentemente não se trata de um problema numérico e muito menos de uma falcatrua desse tipo. Né? O que Cristo quer fazer é ensinar algo né, realmente importante sobre quem é Deus na intimidade, quem é Deus em si mesmo. Agora, é compreensível que durante os primeiros séculos isso tenha sido um problema grave, né? Tenha gerado várias heresias que, no fundo, são tentativas de compreender com mais profundidade, ou de realmente tentar entender o que isso significa. Né? Só para mencionar algumas, nem vamos tentar esgotar porque são uma infinidade. Né? O arianismo, que remonta a um presbítero da cidade de Alexandria, Ari, colocou o verbo abaixo de Deus. Né? O verbo não é assim em Deus. É quase como se fosse. É assim a primeira criatura de Deus, muito acima dos anjos, muito... Né? Mas Deus não é. Né? Como que, naturalmente, destruir o cristianismo pela base, porque se quem morreu por nós foi só um anjão,
e não o próprio Deus, e o sacrifício do anjo continua sendo limitado, portanto, continuamos nos nossos pecados, portanto, não adiantou nada. Né? Então, o arianismo foi combatido com veemência pela Igreja. Né? Depois, o nestorianismo, que procurava separar em Cristo o homem de Deus. Depois, o chamado modalismo, que dizia, não, as três pessoas é como se fossem três caras de Deus. Deus se apresenta com três caras diferentes segundo a época histórica. É um só, é o mesmo, né? Mas ele usa como se fossem três máscaras diferentes. E a máscara, no caso, a palavra grega correspondente à máscara de teatro era prosopon, em latim persona, que era o personagem da peça de teatro. Os personagens eram muito mais rituais e fixos no teatro grego do que no nosso. Né? Então, você não ia descobrindo aos poucos o personagem, você pela máscara reidentificando. Então, esses três rostos ou três pessoas nesse sentido divinas seriam como se fossem apenas três máscaras que Deus usa. No Antigo Testamento como Pai, nos Evangelhos como Filho e no restante do Novo Testamento, no tempo pós-ascensão de Cristo, como Espírito Santo, né? Pós-Pentecostes. Isso também foi rejeitado violentamente pela Igreja. Né? Tem o patripacianismo, de que o pai teria sofrido, mas isso viola a própria natureza divina. Como é que algum ser que é perfeito, absoluto, eterno e superior, transcendente a todas as coisas materiais, pode sofrer materialmente? Então, todas essas se entendem claramente que são tentativas de explicar, e quando a gente faz excessivo fincapé tentando explicar uma coisa de uma determinada maneira, a gente corre facilmente o risco de deixar de fora todo um outro setor. Né? E isso é o que aconteceu. É muito bonito o que comenta o Papa Bento XVI a esse respeito, que diz que as diversas heresias trinitárias acerca da Santíssima Trindade dos primeiros séculos, né, ele faz referência a uma frase de Hegel, que diz: a história da filosofia é um cemitério de doutrinas que deram errado. Né? E Bento XVI diz: não, a história das heresias trinitárias não é um cemitério. Né? São os tijolos que construíram a doutrina final, né? O dogma da Trindade. Então, no Concílio de Nicéia, que depois de intensos debates, para usar a palavra assim, mais atenuada, depois de intensos debates, se chegou à formulação, que é a formulação católica propriamente dita, que Deus é uma só substância, em grego isso se diz hypostasis, né? Aquilo que está por baixo, aquilo que a coisa é por baixo, já explicamos um pouco mais, né? Em três pessoas. E pessoas precisa ser reentendido com alto grau de profundidade, né? Para que se entenda essa formulação e se veja o que ela tem de diferente do modalismo. Né? Então, primeiro, substância ou hipóstase, aquilo que está por baixo. Né? Nas coisas materiais, no computador, por exemplo, né, a gente a gente percebe uma série de coisas que em si são desconexas ou que eventualmente à primeira vista não se percebe qual é a relação. Uma faixa prateada fosca na minha frente, um monte de teclinhas, um monte de uma caixa preta, um negócio meio com uns buraquinhos, deve ser o alto-falante, alguns outros botões, tanto assim que qualquer pessoa que não sabe o que é um computador posta diante dele e fica, que coisa complicada é essa, né? Depois uma espécie de televisão e assim por diante. Que relação essas coisas todas têm entre si?
Isso não é aparente à primeira vista. Mas, quer dizer, ao contrário de uma pessoa que nunca viu um computador pela frente, na atual sociedade, provavelmente uma criança de 6 meses ou menos, mas supondo o caso de algum indígena que ainda tenha tido um contato recente com a civilização, né? Sempre na frente desse negócio, de fato, não sabe identificar o que é. Ou seja, não percebe qual é a unidade lógica que está por trás e estrutura tudo isso. Né? Então, a isso os gregos chamavam substância, já dentro da tradição platônica e aristotélica. Os padres da igreja, quando usam a substância de Deus nesse sentido. Então, aquilo que define o computador não são as aparências sensíveis, mas a estrutura lógica unitária, a máquina que realiza uma série de operações, né? Na qual posso escrever, digitar, corrigir, gravar coisas, assistir vídeos, né? Então, a máquina aqui realiza todas as operações que tornam possível isso. Essa é que é a substância do computador. Muito bom. Deus, estritamente, não tem substância. Né? Por quê? Porque Deus transcende todas as substâncias. É mais do que todas as substâncias. Né? Uma lâmpada é uma lâmpada, uma mesa é uma mesa, uma poltrona é uma poltrona, um ser humano é um ser humano, um cachorro é um cachorro, tudo isso são substâncias. Né? Ou seja, todas essas têm uma determinada concepção lógica limitada que define o que cada coisa dessas é. Há um projeto ou um plano lógico por trás. Né? No caso de Deus, não se pode dizer que haja um plano ou um projeto. Né? Mas, como Deus é espírito, há isso sim, né? Uma natureza ou equivalente, quer dizer, uma transsubstância, algo maior do que uma substância, que é aquilo que Deus é, espírito. Dentro da substância, agora sim. São Tomás define como ato puro, né? São Tomás o define como ato puro de ser, como vimos em algum momento. Né? Ele é e pronto. Ele não é limitado por uma substância. Mas, né, não, ao mesmo tempo, ele é mais do que uma substância, porque ele contém em si a totalidade de todas as substâncias. Né? Muito bem. A pessoa em distinção diz o quê? Né? A nossa substância, a sua, a de qualquer pessoa que assista a essa aula, a minha é a substância de ser humano, natureza humana. Né? Dentro dessa natureza, cada um de nós é uma pessoa. Nós temos a mesma natureza e cada um de nós é uma pessoa. Mas, pelo fato de sermos limitados, o fato de sermos substâncias individuais, implica que também as nossas pessoas estão separadas umas das outras. Isso é necessário ou é algo que está vinculado ao nosso caso? Né? A resposta é que está vinculada ao nosso caso. Porque, pelo fato de sermos materiais, substância é algo que, toda vez que tem um indivíduo espiritual, uma pessoa, essa pessoa tem que ser distinta da outra também, substancialmente. Como várias latas de Coca-Cola. Tá? Todas têm o mesmo projeto, mas cada uma é cada um. Muito bom. Então, em Deus não há necessidade disso. Então, o que é que distingue? Se Ele é a totalidade de todas as coisas, o que distingue nele as diversas pessoas? E a resposta é: o que distingue a pessoa, uma pessoa da outra, são as relações que há entre elas. Né? Pessoa isso São Tomás já definiu também, e antes dele, de certa forma, está contido na definição de Nicéia. Né? Pessoa é centro de relações subsistentes. Pessoa divina. Então, o pai é pai do filho. Distingue-se do filho pela paternidade, a relação de paternidade do
filho é filho do Pai, distingue-se do Pai pela relação de filiação. O Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Distingue-se do Pai e do Filho pela expiração passiva, ele é expirado por eles, né? Amor como que flui para fora de uma pessoa, vamos dizer assim, ao encontro da outra. Então ele é esse eflúvio do amor para fora, tecnicamente chamado de expiração, do ponto de vista passiva, do ponto de vista dele, com relação ao pai e ao filho, e por sua vez ativa, né, em sentido contrário. Então, o Espírito Santo, daí vem as imagens clássicas com que a gente representa a Trindade. Um triângulo, no qual os vértices representam os centros de relação, mas ao mesmo tempo o triângulo é um só, né? Então, os vértices Pai, Filho e Espírito Santo. E os lados do triângulo representariam precisamente as relações que definem a separação das pessoas. Um ponto adicional outra imagem que a gente usa por exemplo, na Trindade de Rublev, que é um ícone muito conhecido, que representa 3 anjos, né? Os 3 são exatamente iguais entre si, mas se opõem somente pela posição em torno de uma mesa perfeitamente redonda e pelo gesto que fazem, um apontando para o outro, né? E pela cor das vestes, né? Então, tudo isso naturalmente são representações insuficientes, né? O que chega mais próximo de uma representação razoável é a imagem de Santo Agostinho, que compara, de certa forma, a estrutura íntima da Trindade com a estrutura íntima da pessoa humana, do ser humano, né? Santo Agostinho diz: em nós há como se fosse uma memória que define um eu, né? Quer dizer, se eu penso em mim, eu penso em todas as idades da minha vida como se fossem integradas naquilo que me define hoje, né? Além disso, eu conheço o mundo externo e me conheço a mim mesmo conhecendo o mundo externo, né? E além disso, posso intervir nesse mundo ou deixar de intervir. E ao intervir nesse mundo, por sua vez, eu o trago de certa forma para dentro de mim, né? Se a gente aplica essa tríplice, né, tendência, essa tríplice estrutura do ser humano, assim, que seria memória, conhecimento e vontade, né? As 3 naturalmente interligadas, isso aplicado a Deus daria o Pai como o ser de Deus. Só que ao contrário do nosso, que é construído no tempo, o nosso ser se constrói recebendo, né? Nós aos poucos nos construímos, porque recebemos dos nossos pais, dos professores, dos amigos, né? A quantidade de comida que os nossos pais enfiaram pela nossa goela foi extremamente, provavelmente daria para encher vários caminhões, né? Foram toneladas no total, né? O que nós recebemos de carinho, de afeto, de compreensão das outras pessoas é algo monstruosamente grande. Tudo isso serviu, pouco a pouco, para nos construir no tempo, né? E também alguma decepção, alguma desilusão, isso já são as limitações da natureza humana. Mas, então, tudo isso nos construiu, nesse sentido que Santo Agostinho fala de memória. Deus não se constrói. De certa forma, Deus faz exatamente o contrário. Deus se dá. E é o fato de se dar que permite que nós nos construímos. Nós nos construímos com a abundância do ser que Deus nos dá através das outras pessoas. Então, Deus Pai é Deus enquanto é, né? Não é estritamente memória, porque ele não está no tempo, está fora do tempo. Mas, ao se dar no tempo, é quem, de certa forma, promove a criação, né?
Criação é participação do ser de Deus, e, em certo sentido, é o Pai quem promove, é o ser do Pai que é dado. Além disso, Deus se conhece a si mesmo. Né? Deus conhece, primeira ação. Deus é inteligente, Deus tem uma capacidade de conhecimento e não há nada melhor para ser conhecido do que o próprio Deus. Né? Deus não se dedica especialmente a estudar assuntos limitados como o nosso, história, o que exatamente aconteceu com os judeus da Espanha no século XI, né? Na aldeia de não sei das quantas, como é a vida íntima dos gafanhotos do Saara Ocidental, etc. E tal. Deus não se... Mas todas essas coisas ele conhece dentro de si, como possibilidades da sua riqueza criadora. Mas o grande objeto digno do conhecimento de Deus é o próprio Deus. Né? Então, Deus que se conhece a si mesmo, quando nós nos conhecemos a nós mesmos, nós formamos como se fosse uma imagem de nós mesmos. Né? Uma coisa é quem eu sou, outra coisa é quem eu penso que sou. O que eu penso que sou é uma imagem nossa, formada, como vamos dizer assim, por um espelho. Né? Deus, ao conhecer-se a si mesmo, conhece dentro de si, a si e, naturalmente, a tudo aquilo que aquele pode dar origem. De forma perfeita. E ainda por cima de forma perfeita. Então, dentro de Deus que se conhece a si mesmo, há uma imagem de Deus e, dentro dessa imagem de Deus, a imagem de absolutamente todos os universos possíveis. Este e, eventualmente, todos os outros que possa haver, com outras regras físicas, com outras constituições, com seja lá o que for. Né? A essa imagem do Pai nós chamamos verbo, né? Ou em grego logos. A palavra grega logos já tinha sido usada e entendida antes pelos filósofos gregos em muitos contextos, na maior parte das vezes relacionada com Deus. E tem os seguintes significados. Né? Primeiro, logos é a razão interna que estrutura as coisas, quase, por assim dizer, a substância que está por trás da realidade sensível. Né? Em segundo lugar, a ideia na nossa mente que essa substância tem. Né? Portanto, o conceito de Deus. Em terceiro lugar, a palavra que representa esse conceito. Né? Então, logos tem esses três significados. Né? Verbo, a palavra latina, corresponde também a esses três. Né? No caso de Deus, aplicado a Deus, significa a imagem que o próprio Deus, o conhecimento que o próprio Deus tem de si mesmo. E, naturalmente, também, secundariamente, a palavra de Deus, enquanto estruturadora do mundo, aquilo que faz com que cada criatura seja o que é, põe em ordem esse mundo, e, além disso, a palavra de Deus enquanto comunicação que ele faz ao ser humano. Então, todos esses sentidos estão dentro desse termo logos. Então, o logos, ou o verbo, é a imagem do Pai. Ora bem, o amor também forma, na pessoa que ama, uma imagem do amado. Né? Não pela via do conhecimento, mas pela via da vontade. Né? Isso se percebe porque quando uma pessoa amada está presente, é como se um vazio que há em nós fosse preenchido. Né? Quando ela está ausente, esse vazio parece que fica um buraco no lugar onde ela deveria estar. Né? Portanto, há uma espécie de pessoa que há uma imagem que não é exatamente a mesma imagem do conhecimento. É uma imagem de tendência, assim, uma meta de caminho.
sentido para onde eu aponto, né? Então, entre o pai e o filho, o amor entre o pai e o filho formam essa espécie de imagem mútua do pai e do filho, né? Que é o Espírito Santo, pela via do amor. Por isso a gente diz que o Verbo é a imagem de Deus e o Espírito Santo é o amor divino. O Verbo é a sabedoria divina, o Espírito Santo é o amor divino. O Pai cria e se dá através do Verbo com a cooperação do Espírito Santo, né? E nós, inversamente, recebemos a criação, nos criamos no tempo, né? A imagem do Pai, através do nosso conhecimento de Deus, participação do Verbo, e através do nosso amor a Deus, participação do Espírito Santo. Então, de certa forma, nós somos como que um pequeno fragmento de espelho, mas que reflete essa estrutura do trinitário. O que em Deus, por causa da plenitude de ser, são pessoas separadas, em nós não forma pessoas separadas, e sim apenas, vamos dizer assim, potências, possibilidades, tendências separadas. Nós distinguimos com razoável clareza em nós conhecer, amar e ser, né? Dá para distinguir razoavelmente, embora em nós tudo isso naturalmente esteja conexo. Isso é por causa não, digamos, da nossa perfeição, mas justamente da nossa fraqueza de ser, né? Uma pessoa é uma imagem completa do conjunto da Trindade, porque ela tem algo dessa pessoalidade da Trindade em si, né? Na verdade, nós somos pessoas, vamos dizer assim, por condescendência, né? Pessoa, estritamente, é a da Santíssima Trindade. Nós temos algo de parecido, participamos em certa medida, então, de certa forma, um anjo pode dar um tapinha na nossa cabeça e dizer, ok, bebezinho, né? De fato, ok, beleza, você é parecidinho com o papai, né? E a gente fica tão feliz, talvez podemos dizer, somos pessoas também, né? Mas, enfim, esse ponto é importante. Isso, por sua vez, torna possível, né, que haja, que se possa distinguir e o modo de relacionarmos com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? Quando a gente fala em santificação, diferente de felicidade natural. A felicidade natural é preencher na maior medida possível aquilo que nós somos aqui. Mas a felicidade sobrenatural ou graça significa, já que o Verbo se fez homem, ele se fez homem para que o homem se fizesse Deus, né? Então, de certa forma, com os nossos dois encaixes, o conhecimento e a vontade, o amor, deveríamos encaixar na Santíssima Trindade, no Verbo e no Espírito Santo, né? Estritamente, santidade é participação na vida íntima da Santíssima Trindade. Participação na relação de infinita sabedoria, que é o Verbo, né? O Filho, participar através do Filho na filiação do Verbo ao Pai, né? E através do Espírito Santo participar da corrente infinita de amor do Pai pelo Filho, né? Ou seja, quer dizer, estritamente só entendemos o que é santidade, só entendemos o que é graça e, em última análise, só entendemos o que é igreja, graças àquilo que Cristo revela sobre a Santíssima Trindade. Muito bom. No próximo tema a gente entraria, então, mais propriamente no tema da graça, do Espírito Santo e da igreja.